Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Estou de volta, queridos irmãos. Depois de um tempo, estava na correria, né? Primeiro estudando para concurso, depois estudando para, depois fui trabalhar, né? E na correria deixei um pouco de lado essas coisas para adaptar à minha nova realidade. E estou voltando hoje mandando essas mensagens para vocês. Graças a Deus, daqui em diante estou de volta mandando as mensagens, tá certo? Na meditação de hoje falaremos sobre a Santa Ceia, que é uma festividade que Cristo mandou que comemorássemos, né? No lugar da Páscoa, né? Vamos falar um pouco sobre o significado dela. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que quem estiver ouvindo essa mensagem no WhatsApp, no grupo, entra na minha página no YouTube, que tem o mesmo nome do grupo do WhatsApp, da comunidade do WhatsApp, o mesmo símbolo, inclusive, e se inscreva no meu canal e ativa o sininho lá. E também visualiza o vídeo antes de você ter ouvido aqui a mensagem, é a mesma mensagem, então só visualiza lá e compartilha por lá, tá bom? Quem estiver assistindo também pelo Facebook, eu peço que faça a mesma coisa. Entra no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, visualize lá, curta e compartilhe, tá certo? É importante pro YouTube colocar nosso canal para frente. Agora que eu tô de volta, vai todo vento em polpa, tá bom? Queridos irmãos, é... numa guerra, quando há um lado é o vitorioso e o outro é a derrota, existe. Qual que é o sentimento dos dois lados? Do vitorioso e do derrotado, né? O derrotado é tristeza, do vitorioso, embora tenha sido vitorioso, também é tristeza, né? Por quê? Porque muita gente morre numa guerra, né? Uma guerra, mesmo o lado vitorioso, perde muitos homens na batalha, então não tem isso. Mas na guerra entre o bem e o mal, nós sabemos já há muito tempo que já tem o lado vitorioso, que é o bem, que é o lado de Deus, né? Ele vai vencer Satanás. Mesmo Satanás está fazendo mal a muita gente na Terra hoje em dia, ele vai vencer, né? Ele já, ele já entregou o preço para a vitória, que foi ele próprio se entregou na cruz, não é? Ele próprio morreu na cruz, crucificado. Ele derramou seu sangue, rasgou a sua carne, morreu para que nós possamos ter o direito à vida eterna. E nós podemos ter o direito à vitória na guerra contra o mal. Então, Satanás sabe que essa vitória já está garantida, né? Aí nós vamos lá em Gênesis. Lá está escrito quando Abraão vai resgatar Ló, que tinha sido levado como escravo, né, na guerra dos 4 reis contra os 5. E Abraão vai e derrota lá os vencedores da guerra e liberta Ló e traz os espólios de guerra. Aí no caminho, quem vem ao seu encontro? O rei Melquisedeque e o rei, que é o rei de Salém e o rei de Sodoma, né? E Melquisedeque vai e leva pão e vinho, no caso suco de uva, para Abraão, né? E que é o quê? Quando que Melquisedeque leva isso para Abraão? Pão e suco de uva. Quando Abraão venceu a guerra, depois que ele tinha libertado Ló, né? Abraão pegou e fez o quê? Deu o dízimo dos espólios de guerra para Melquisedeque, porque ele era, além de rei, sacerdote de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, fala o quê? Que aqueles que forem ressuscitados na primeira ressurreição viverão 1000 anos no céu e serão sacerdotes e reinarão junto com Cristo. Ou seja, nós que seremos salvos, que estivermos presentes na primeira ressurreição, seremos sacerdotes e reis junto com Cristo lá no céu durante o milênio, né? Agora, aqueles que não estarão salvos, esses continuarão mortos, serão ressuscitados posteriormente. Então,
Eu quero estar nessa ressurreição, né? Quando Cristo faz a sua última Páscoa, ele participou de várias Páscoas, todas elas que ele, que ele nasceu até a última, antes da sua morte, ele participa, né? Aliás, ele morre na última Páscoa, né? Como sendo o Cordeiro Pascual, ele sendo morto como Cordeiro Pascual, né? Mas antes disso, ele comemora a última Páscoa e também comemora uma Santa Ceia com os seus apóstolos. Tanto que nós temos um quadro, que é o desenho da Santa Ceia, que é muito famoso, né? Nessa Santa Ceia ele faz o quê? Ele traz água, pega um pano e vai lavando o pé dos apóstolos. Quando chega a vez de Pedro, ele fala, não, Pedro fala, não vou deixar lavar meu pé. Não, quem tem que lavar o seu Senhor. Sou eu, não é o Senhor. Por que que Pedro falou isso? Porque quem é que lavava o pé das pessoas quando chegava numa casa naquela época? Os servos, as servas, é que pegavam a água e lavavam os pés. E por que que fazia isso? Porque eles andavam naquela época com sapatos feitos de, de couro de cabrito, couro de cabra, couro dos bichos que tinha na época, né? E eles andavam pelo deserto que é areia. Então, o que acontecia? Eles suavam, o deserto é quente durante o dia, é um calor infernal no deserto. Então, suava o pé, aquela areia prendia no pé, e a areia com suor se misturava com aquele couro, que já um couro já que não é naquela época, não deveria cheirar tão bem, ia ter um odor muito desagradável. Então, quando chegava na casa, eles levavam uma bacia, lavavam os pés, depois davam uma outra bacia para lavar o rosto, né, tal. E ali tava. Então, aquilo era um símbolo, todo mundo que entrava na casa, a pessoa fazia, mas quem fazia realmente era o servo. Quando era uma pessoa muito pobre, geralmente quem fazia era a esposa, né, que não tinha serva, era a esposa. Mas geralmente eram servos, né, geralmente era servo. Então, é, Pedro achou horrorizado, falou, não, Jesus Cristo vai servir de servo, vai lavar meus pés. Jesus falou, isso é importante, Pedro, eu preciso fazer isso, porque senão você não terá lugar no céu, né? Então, Jesus Cristo ele não queria tirar o odor do pé dos seus apóstolos, discípulos. Ele queria era fazer com que ele estava purificando os seus discípulos, lavando seus pés, é como se ele estivesse lavando os pecados dos discípulos e dando um exemplo do que os seus discípulos deveriam fazer ali em diante, comemorar a Santa Ceia, não mais a Páscoa. Então, e logo depois de fazer essa cerimônia, eles fizeram o quê? Comeram o pão sem fermento e tomaram o suco de uva, ou vinho não fermentado, como quiser chamar, né? Vocês estão comendo pão sem fermento, eles não vão tomar um vinho com fermento, né? Fermentado. Percebe que não faz sentido, né? Então, e aí fez a cerimônia. E essa é a Santa Ceia que nós hoje em dia devemos comemorar. Ela é o símbolo do quê? Ela é o símbolo de que nós estamos relembrando da onde nós viemos, quem é o nosso Criador, quem é que morreu por nós na cruz, quem é que nos libertou, quem é o Salvador, quem é o que se fez carne. Tudo o que se passou, a gente relembra nesse momento da Santa Ceia. Entendeu? Nós podemos comemorar a Santa Ceia 3, 4, 5 vezes por ano, não tem problema. Né? É importante várias vezes para a gente sempre estar lembrando de tudo que Cristo fez por nós, né? O pastor hoje estava dando um exemplo, né? Que ele está falando da avó dele, né? Mãe do pai dele, que eles eram muito pobres, né? E antigamente o sal custava muito caro, não era barato como hoje em dia. Então, ela fazia aquela quirelinha, né? Aquela tipo polenta, né? Aquela coisa, e fazia sem sal, né? O sal ela punha só no arroz, mas naquele lá ela fazia sem sal. E eles se acostumaram a comer sem sal. Aí o pai dele cresceu, né? O pai dele cresceu e casou com a mãe dele. A mãe dele costumava comer a polenta com sal. E ela passou a comer sem sal quando casou. Né? Foi difícil, mas ela acabou se acostumando. E hoje ela só faz a polenta lá sem sal. Por quê?
Daí ela fala, mas vó, ele falou pra a avó dele morreu faz acho que 2 semanas, foi o que ele falou, né? Que é a, que ela falou, mas vó, agora nós temos dinheiro para pôr sal na polenta, você não vai comer sem sal. Ela falou, não, nós temos que continuar comendo a polenta sem sal. Por quê? Porque é o símbolo do nosso passado, para nós lembrarmos de onde nós viemos, que nós éramos pobres, que nós éramos humildes, e para nós não perdermos as nossas raízes. Mesma coisa acontece com a Santa Ceia. Nós temos que fazer a Santa Ceia para lembrar que quando a gente come o pão sem fermento, que nós estamos vendo o corpo de Cristo sendo rasgado. Quando a gente toma o suco da uva, nós estamos nos apropriando do sangue de Cristo derramado na cruz. E quando nós nos lavamos o pé de uns aos outros, nós estamos nos tornando iguais a Cristo, pois ele fez isso, né? Nós estamos fazendo a mesma coisa que Cristo fez, né? Bonito isso. Ele fez isso com os apóstolos, então nós devemos fazer também com nossos irmãos. Para quê? Para mostrar que nós não somos melhores do que ninguém, para nos igualar um ao outro. Então, eu lavo o pé de um irmão, aquele mesmo irmão que lava o pé, lava o meu. E assim nós estamos nos igualando de igual para igual. Ele não é melhor do que eu não sou melhor do que ele. Compreendem, queridos irmãos? Então, isso é importante quando lembrar a Santa Ceia. Que Deus esteja no meio dessa Santa Ceia. Que nós possamos estar sempre relembrando de onde nós viemos. Relembrando a todo momento que tudo que nós temos pertence a Deus. Esse sítio aqui, eu estou falando com vocês agora, é de Deus. Ele me pôs como mordomo desse sítio, para me cuidar desse sítio. A casa que eu tenho em São Paulo pertence a Deus, ele ficou mordomo para cuidar daquela casa. A casa de vocês que estão me ouvindo pertence a Deus. Todo mundo pertence a Deus. Qual que é o território que ele manda? O céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Você entendeu? Ele criou tudo, é tudo dele. Ele está emprestando para a gente. Quando ele cria o homem lá, Adão, e põe no meio do jardim do Éden, é para ele ser o mordomo do Éden, para ele cuidar do Éden, para ele cuidar dos animais. Entendeu? Ele ser o líder dos animais. Entendeu? Então, nada é nosso. Então, se eu tenho uma árvore carregada eu estou aqui com o pé carregado de jaca, por exemplo, por que que eu não vou dividir com as pessoas? Por que que eu vou querer deixar estragar, cair tudo no chão e apodrecer? Eu não vou conseguir comer tudo isso. O pé está carregado, quando estiver carregado de caqui, tem caqui aqui. Eu sempre distribuo com as pessoas, por quê? Vai cair no chão, vai apodrecer tudo. Eu não vou comer tudo isso. Não tem condição. Quando é época, ele dá fartura de caqui. Então, nós temos que dividir. Compreende, queridos irmãos? Então, nós temos que lembrar sempre. Para isso também serve o sábado. Para nós lembrarmos sempre de que tudo pertence a Deus, nada é nosso. E que nós temos que estar sempre se igualando uns aos outros, entendendo que nada é nosso. Que eu não posso falar, não, aqui eu não quero ninguém porque é meu. Não, eu tenho que aprender a dividir. Eu tenho que aprender que tudo é de Deus, nada é meu, né? Deus está me permitindo comer dessas árvores. Da mesma maneira que Ele está me permitindo, eu tenho que permitir que outras pessoas também usufruam dela. Porque eu sozinho não vou dar conta. Que nem aqui, quando dá cambuci, dá quilos e quilos, dá toneladas de cambuci. Eu vou comer tudo isso? Não vou. Então muito vai cair no chão, vai estragar, vai apodrecer. Então, por que eu não posso dividir com as pessoas o cambuci? Entendeu? Então eu posso e devo. Então, tanto a Santa Ceia quanto o sábado do Senhor é para nos lembrarmos sempre de quem é o nosso Criador, de quem é o dono de tudo e quem foi que é o nosso Salvador. Quem que está nos purificando. Então nós estamos sendo purificados na Santa Ceia, nós estamos abrindo mão dos nossos pecados novamente. Assim como o batismo. O batismo é o símbolo da aliança que a gente faz com Deus. A gente se batiza para dizer para Deus, agora eu sou um servo de Deus, eu estou publicamente, as pessoas que estão vendo nosso batismo são testemunhas que nós estamos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós estamos nos entregando a Deus, estamos decidindo ter uma vida nova. Estamos abrindo mão do mundo do pecado. É isso que nós estamos fazendo no batismo. Já no sábado, na Santa Ceia, nós estamos lembrando de coisas importantes. Na Santa Ceia, nós lembramos do sacrifício de Cristo na cruz. Já o sábado é para a gente lembrar da criação. Entendeu? São dois pontos. O sábado nos leva à criação.
Lá em Gênesis, quando no sétimo dia, Deus fala, no sétimo dia Deus descansou e abençoou o sábado como um dia sagrado. Entendeu? Para quê? Para nós lembrarmos da criação, para nós lembrarmos de que tudo é dele, que nada é nosso, para nos lembrarmos da humildade que nós devemos ter, para nos lembrarmos de quem nós devemos ser, do nada que nós somos, que nós estamos um monte de barro e que do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Foi isso que ele disse a Adão. Pelo seu pecado, do pó eu te tirei, ao pó você voltará. Você trabalhará para conseguir a sua comida por toda a sua vida, e do pó que eu tirei você, do pó você voltará. E aonde está hoje Adão? Ele está no céu? Não, ele está no pó da terra. Aonde está Sete, o filho de Adão? Está no pó da terra. Onde está Abel? No pó da terra. Onde está Caim? No pó da terra. Onde está Abraão? No pó da terra. Onde está Isaac? No pó da terra. Onde está Jacó e Israel? No pó da terra. Onde está José do Egito? No pó da terra. Onde está Arão? No pó da terra. Onde está Josué? No pó da terra. Para onde foi Moisés? Para o pó da terra. Depois ele foi ressuscitado. Aonde estão os profetas todos? Tirando Elias, evidentemente. No pó da terra. Elias foi levado para o céu sem morrer, assim como Enoque. Aonde estão todas as pessoas que já morreram até hoje, exceto aqueles que ressuscitaram, exceto Moisés que ressuscitou, Elias e Enoque, e exceto as pessoas que ressuscitaram junto com Cristo. O resto estão todos no pó da terra. Todo mundo fala, ah, morreu, virou uma estrela, tá no céu, vai orar por nós, vai nos guiar, vai nos proteger. Não vai nada. Está no pó da terra. E é lá que eles estão. É isso que nós temos que lembrar. Que Deus nos tirou do pó da terra, que nós somos o pó da terra. Para isso serve o sábado. Nós somos o pó da terra. Nós viemos, nós somos um monte de barro. Quando nós morremos, nós vamos voltar a ser o barro. Nós saímos, nós vamos voltar a ser. Nós somos barro, pó da terra. Portanto, nós somos um nada. Nada nós somos. Então nós queremos nos achar melhor que o outro. Não é porque você conseguiu atingir uma condição financeira grande que você é melhor que o outro que não tem nada. Não é porque eu tenho um sítio desse para morar e tenho uma casa em São Paulo que eu sou melhor que uma pessoa que mora numa casa de aluguel. Que eu sou melhor que meus inquilinos em São Paulo. Eu não sou, não. Sou exatamente igual. Tanto eu quanto ele saímos do pó da terra e do pó voltaremos. Você vê, por exemplo, o Silvio Santos, agora que morreu esses dias passados. Ele era milionário. Adiantou ele ir no hospital mais. Um dos dois hospitais mais poderosos de São Paulo, que um é o Albert Einstein, outro é o Sírio-Libanês, ele estava no Albert Einstein. Adiantou? Não, ele morreu. O dinheiro dele não ajudou em nada. Ele morreu. Entendeu? Por quê? Porque ele era humano, porque ele era o pó da terra, porque ele era o barro. Então, o dinheiro não vai impedir a morte de ninguém. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se você tiver uma doença que não tem jeito, você vai morrer. Pode ser o mais bilionário do mundo. Olha aí o Abílio Diniz também, dono ex-dono do Grupo Pão de Açúcar, que no final era dono do Carrefour. Pegou também uma pneumonia, morreu também, bilionário, cheio de loja. Não adiantou? Não. Então, o dinheiro não vai te salvar. Olha aí o Bruno Covas, olha aí artistas aí que morreram aí. Adiantou dinheiro? Não. Pegou a doença, já foram, não teve jeito. Né? Olha lá o ator que fazia a velha surda, olha o Ronald Golias, olha artistas aí que morreram aí de câncer, fizeram, não adiantou, Chico Anísio, Marília Pêra, o Gugu Liberato, cheio da grana, caiu lá, morreu. Por quê? Porque ele é um nada, ele era um nada, assim como eu, você. O Silvio Santos não era melhor que ninguém, não é porque ele era o Silvio Santos, né? Por trás do Silvio Santos tinha um homem comum, Fernando Abravanel, né? O Silvio Santos, personagem é eterno, mas o Senhor Bravanel não era. Ele morreu. Então, não é o dinheiro que vai salvar ninguém, é Cristo. Então, o dinheiro não compra a saúde de ninguém. Ele pode facilitar em alguns momentos, mas não em todos. Agora, se você quer realmente a cura de uma doença, se você quer realmente o poder da sua vida de cura, e que você possa superar problemas, é em Deus que tem que confiar, e não no dinheiro. Porque o dinheiro não tem poder algum. Ele pode facilitar alguma coisa,
mas não vai te salvar de nada, tá certo? Então, queridos irmãos, lembre-se do sábado da criação. Eu já falo sábado da criação, para você lembrar da criação, que tudo que nós temos pertence a Deus, que você é um pó da terra, que você é um nada, que você é um pecador, que você é um ser nojento e imundo, asqueroso, que você não é melhor que ninguém. Lembre-se, comemore a Santa Ceia e lembre-se que Jesus Cristo fez carne e morreu por você, para libertar você do seu pecado. Ele rasgou a carne dele, derramou o sangue dele e morreu a segunda morte por nós, para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós fossemos purificados, tá? E faça o seu batismo, para que você possa ter a aliança com ele e ter como testemunha várias pessoas, e que você possa realmente querer a vida nova, tá certo? E se prepare, porque o fim está próximo, o retorno de Cristo está próximo. A vitória já é nossa. Nós estamos comemorando antes, porque neste caso, quem vencer essa guerra vai comemorar com festa. Mas aqueles que perderam a guerra, que vão ficar pro lado do mal, que vão ter a marca da besta, que vão adorar a besta e que vão se perder, que vão pro lago de fogo, esses vão se desesperar no castigo. Tá certo? A festa vai ser para os vitoriosos. E a vitória já está garantida. Cabe a você tomar sua decisão. Se você vai ficar do lado vencedor ou do lado perdedor. Eu quero do lado vencedor. Eu já me batizei. Já estou no caminho. Já fiz minha aliança com Deus. Já guardo o meu sábado. Já comemoro a minha Santa Ceia, como comemorei hoje na minha igreja. Tá? E já me sinto uma pessoa completa perante Deus. Estou aqui de volta gravando minhas mensagens. Diariamente estarei gravando. Pode ser que tenha algum dia que eu não grave, mas aí no outro dia eu gravo duas. Tá? E pode ser que eu grave lá no meu trabalho mesmo, no momento que eu tiver uma aula livre. Eu vou estar gravando todos os dias novamente, tá? Não vou deixar de gravar. Então, esteja com Deus. Deus é Pai, não é padrasto. Ele só quer o nosso bem. Se Ele nos deu uma direção a tomar, se Ele nos deu leis a seguir, se Ele nos deu limites, é porque Ele sabe que a gente passar desse limite, nós vamos sofrer. Ele sabe de tudo. Ele não quer que você deixe de saborear uma deliciosa feijoada, ou um bacon, uma linguiça calabresa, ou um presunto, uma mortadela. Não. Ele quer que você seja saudável. Ele está te alertando que essas coisas fazem mal para você. E se elas fazem mal para você, você não deve comer. Né? Deus está te alertando. A mesma coisa. Fala para você, não fuma porque vai te prejudicar a saúde. Você vai lá e fuma. Né? Eu estava vendo no canal do YouTube, né, o canal Vila do Chaves, tá, o Renan Garcia estava falando sobre os atores que morreram por causa do vício de cigarro. E ele falou dois relatos que me impactou bastante. O primeiro foi do filho do Ramon Valdez, o seu Madruga do seriado, que morreu de câncer no estômago com metástases no pulmão por conta do cigarro. Ele fumava sem parar. E o filho contando que o cigarro foi a grande maldição da família Valdez. Porque tios dele morreram por causa do cigarro, o avô morreu por causa do cigarro e o pai dele também morreu por causa do cigarro. Né? Diz que o pai dele levantava, a primeira coisa que fazia era acender um cigarro. Aí ia pro banheiro, fumava um cigarro. Aí ia lá e levava o café dele. Aí tomava café, daqui a pouco ele ia, acabava com esse cigarro, acendia outro cigarro. Aí ele saía para ir trabalhar, entrava no carro, acendia outro cigarro. E assim era a vida do pai dele. Então você vê que no seriado ele estava sempre fumando também. Né? Mesma coisa era Angelina Fernandes, lá Bruxa 71, que também fumava. E o outro relato foi do próprio Chespirito Chaves, né? Ele disse: um dia estava numa fila para procurando um emprego e ele viu uma pessoa fumando e teve uma vontade de fumar. E ele não fumava, nunca tinha fumado na vida. Foi quando ele viu um conhecido na fila, lá perto, e pediu um cigarro e a pessoa serviu para ele o cigarro. Foi a primeira vez que ele fumou. E ele fumou durante mais de 20 anos. Ele era o único que tinha autorização para fumar dentro do set de filmagem, né, dos cenários. Era o único que podia fumar o X-Espírito. Os outros não podiam,
Por quê? Porque podia cair o cigarro, pegar fogo, né? De papel, papelão, né? Madeira. Nacionais, antigamente era assim. Então, o X-Perito pegou e estava contando que ele fumou, né? E simplesmente ele resolveu parar. Aí ele não fumou um dia, não fumou dois, não fumou três, uma semana e nunca mais fumou. Só que, como ele estava fazendo relato, aquele erro absurdo, aquela tolice que ele teve de fumar, deixou sequelas graves irreversíveis nele. Ele teve enfisema pulmonar. Ele teve bronquite aguda crônica. Ele teve problemas respiratórios. Sequelas na sua garganta, que o deixaram um sofrimento muito grande durante muitos anos da vida dele. Ele sofreu pelo menos uns 10 anos até morrer, se não foi mais. Ele disse que ele estava pagando muito caro pelo pior erro que ele cometeu na vida dele, né? Ele falou que a coisa melhor que ele fez na vida dele foi parar de fumar. E que a pior coisa foi ter fumado, né? O melhor acerto foi parar de fumar, e o pior erro foi ter fumado. Então, gente, mesma coisa acontece com outras coisas. A pessoa vai falar pra você, não coma fritura, porque isso faz mal à saúde. A pessoa vai lá e compra lá aquelas batatas fritas na rua, enche de ketchup, mostarda, maionese, que ele vai pra aquela bomba e come. Aquilo lá é todo com Coca-Cola. Aquilo é uma bomba, você tá se matando. Entendeu? É pior do que você pegar e tomar, pegar chumbinho e tomar, mas o chumbinho já morre, mas você sofre menos. Agora com isso aí você está se matando só que aos poucos. É a mesma coisa, isso é veneno. Então, fritura faz mal, entope as artérias. Então muita gente entende isso. Sazon, esses temperos químicos faz mal, dá mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Muita gente entende isso. Agora, quando fala não coma carne de porco porque faz mal para a saúde, as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que é besteira. Mas Deus está orientando porque Ele sabe. Na realidade, Ele gostaria que nós tivéssemos uma alimentação vegetariana. Porque é a alimentação que Ele deu para Adão e Eva. Adão e Eva não comiam carne. A carne passou a ser comida depois de Noé, depois do dilúvio. Por conta que não tinha mais nada. Acabou tudo com o dilúvio. Então, até que nasceu as frutas, as coisas, Noé tinha que comer, então ele comia carne. Mas a carne nunca foi um alimento para o ser humano. O nosso corpo não reconhece a carne como alimento. Entendeu? Porque ele não foi feito para isso. Ela faz mal, mas Deus tolerou. Eu dizia a palavra tolerou. Tolerar não significa aceitar, não significa que ele aceita, que ele concorda, que é certo. Ele tolerou, ou seja, ele deixa passar o consumo de algumas carnes. Agora tem carnes que é impossível de ser consumida. Você comeria, por exemplo, carne de urubu? Ela fala, ah, não, não comeria. Mas você sabe que o camarão, que a lagosta, lagostim, tubarão, são os urubus do mar? Que eles também comem os restos mortais do mar, as carniças do mar. Quem come são esses bichos. Você sabia disso? Quer dizer que o urubu você não come, mas esses bichos que são urubus também, que são a mesma coisa que o urubu, vocês comem, já percebeu isso? Que o porco, que também come resto comigo, o porco que é um animal que não, também não é para ser comido, vocês comem? O porco na Bíblia é comparado ao urubu, então por que que nós vamos comer? Se Deus está falando não coma, eu não vou comer. Por mais que eu ame comer uma boa feijoada, depois que eu falei não vou comer mais, eu não como, não tenho nem vontade de comer, nunca mais falei em comer, né? Mesmo tendo a tentação em casa, minha mãe estava falando de comer feijoada, tava de comer, minha mãe querendo pôr bacon na comida, pôr gordura de porco na comida, ela insiste, parece que ela foi tomada pelo mal depois que eu entrei nesse caminho. Parece que ela ficou mais tendente a comer isso ainda, entendeu? Agora ela só pensa nisso, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Então, e eu não faço a mínima questão, não sinto falta de comer uma mortadela, um presunto, presuntado, um bacon, uma língua de cabeça, eu sempre gostei disso. Mas eu tirei da minha vida, não quero mais e pronto. Se eu quero comer um misto quente, eu não vou comer presunto, eu compro um peito de frango, põe a mussarela, peito de frango e faço misto quente, como? Entendeu? Eu não vou mais comer o presunto. Não, eu sei que Deus não quer. Eu aceitei isso, eu me entreguei para Deus. Eu não vou ficar comendo porque eu não quero comer. Pronto, tá resolvido. Eu não vou comer. Não adianta querer insistir. Eu não vou comer. Não quero.
Deus não quer que eu coma, eu não vou comer. Eu entendi isso. Não é porque eu sigo a igreja que fala isso, não. A Bíblia fala isso. E eu acredito na Bíblia como sendo um livro sagrado, escrito pelo Espírito Santo, pelo próprio Jesus Cristo, com a máquina de escrever humana, com a caneta humana. O ser humano foi usado como um computador, com a máquina de escrever. Então ele digitava lá na. É como se Deus estivesse digitando nas teclas e o ser humano fosse a impressora que estava só passando lá. Entendeu? Então eu acredito nisso, piamente. Então o que está ali eu vou seguir. Não adianta qualquer pessoa falar, não, mas aí é abolido. Aonde está escrito na Bíblia que é abolido? Ah, não está em nenhum lugar, então não foi abolido. Aonde está escrito, me ensina, eu quero saber. Mas ninguém consegue me ensinar isso porque não está. Entendeu? As pessoas ficam falando da boca para fora. Tem gente que prefere acreditar porque conivente para ela, porque a pessoa não quer parar de comer aquilo. Então, a pessoa nem sabe se é verdade, acredita na boca para fora. Eu posso chegar na pessoa e falar, é assim, essa pessoa não vai querer saber. Aí chega uma pessoa, sem dar prova, nada, só fala que é assim, a pessoa acredita. Porque a pessoa quer que seja assim, entendeu? É isso que acontece com muitas pessoas que vão em muitas igrejas por aí. Entendeu? Essas pessoas, elas vão na igreja e falam, não, aqui eu vou nessa igreja porque ela é liberal, porque aqui eu não preciso guardar sábado, aqui eu não preciso parar de comer o que eu quero, porque aqui eu posso vestir a roupa que eu quiser, eu posso ir na balada, eu posso sair com o que eu quiser. Mas será que Deus quer assim? Será que isso é a vontade de Deus? Você está querendo seguir a vontade de Deus? Ou você está querendo simplesmente fingir que serve a Deus, da boca para fora, mas você não quer seguir o que ele fala? Porque Deus não quer ninguém pela metade. Ou você segue a verdade, ou você não segue. Não adianta você falar, eu sirvo a Deus, sirvo um Deus vivo, mas no seu dia a dia você não segue. Deus está vendo tudo. Você pode enganar a mim, pode enganar todo mundo. Pode se enganar. Mas a Deus você não vai enganar. E Ele vai te cobrar. Entendeu? Então, siga o que Deus quer para você, não o que as igrejas estão te falando. Eu não sigo o que a minha igreja fala, eu sigo o que a minha Bíblia fala. Então eu tenho várias Bíblias, várias versões, baixei no celular e todas são rigorosamente a mesma coisa escrita. Até a católica, todas são a mesma coisa. Só que as pessoas não leem. As pessoas preferem acreditar no que outras falam. As pessoas são preguiçosas mentalmente, as pessoas não querem saber, as pessoas querem viver o mundo, elas não querem abrir mão do mundo. E eu já abri a mão há muito tempo. A única coisa do mundo que eu não abro mão é de videogame, de tecnologia. Mas, se for necessário, eu abro também. Para mim, o mais importante é seguir a vida de Deus. Como eu já cansei de falar, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Tem uma música na minha igreja que tem esse título, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E tem também, o apóstolo Paulo na Bíblia falou isso, né? Que ele não vivia mais, que Cristo é quem vivia nele. Que ele vivia a vida que Cristo queria que ele vivesse, não ele, que ele queria. Tá certo? É como eu. Se fosse viver a minha vontade, eu ia comer feijoada, ia comer linguiça calabresa, ia comer bacon, ia comer torresmo. Mas eu não vivo mais a minha vontade, a minha vontade é de Deus. Se fosse a minha vontade, eu ia hoje capinar, eu ia cortar bananeira, eu ia fazer as coisas. Não, minha vontade não vale. O que vale é de Deus. Tá certo? Eu só faço coisas que são totalmente necessárias no dia de hoje. Tá certo? Que é sábado. Então, gente, vamos comemorar a Santa Ceia, guardar o sábado e lembrar que o sábado é a criação e a Santa Ceia é a salvação. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comando do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E que Deus abençoe a todos vocês. Que curva de bênçãos e alegrias. Amém.